Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida, como sempre. Esse vídeo aqui é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. O tema da vez eu vou reformular porque é uma pergunta nada ingênua, muito interessante, que dá um estopim para um bom debate. Só que ela é ingenuamente formulada, no sentido de... A ideia dela é legal, só que a pessoa que formulou ela não estava captando a amplitude da pergunta. Porque como é que você capta a amplitude de uma pergunta se você não tem, sei lá, todo o instrumental para fazer todo o processo, o caminho, a jornada da reflexão? A pergunta, não sei quantos anos tem a pessoa que fez isso, mas deve ser jovem. Talvez mais jovem do que eu imagine. A pergunta é: por que o cachorro não fala? Eu adoro essa pergunta. Porque ela é simples, ela é difícil de responder. E ao mesmo tempo, a resposta que você vai propor para ela é uma resposta que ela parte de um pressuposto muito complexo, né? A gente pode partir do ponto de que ele não fala no sentido que a gente não entende. Para você dizer que alguma coisa expressa informação, comunicação, conteúdo, você tem que ser alguém que depura o conteúdo, que lê o conteúdo. Vou dar um exemplo bem básico. Digamos que você é cego. Aí você não enxerga cores, você não enxerga formas, você não enxerga nada. Aí a pessoa chega e pergunta pra você: por que você não enxerga? Por que que você não sabe o que é amarelo? Porque você não percebe a cor, né? Então, se você não percebe a cor, o amarelo pra você, na sua identidade individual, contrastado com aquele que percebe a cor, outras coisas, quem enxerga conversa com o sentido da visão, com o sentido de apreensão sensorial da cor, da forma, da profundidade, né? O que você entende por visualização do mundo, né? Então o ponto aqui não é que quando o cachorro não fala, é que você é cego e não ouve o cachorro, ou no caso aqui não entende a linguagem do cachorro, porque você não tem um mecanismo cognitivo de depuração da informação. Mas é um pouco mais delicado do que isso. Não é que você não tem apenas um mecanismo de depuração, como se você fosse um cego e não enxergasse as cores, ou fosse alguém que não entendesse a linguagem do cachorro. É que mesmo se você tivesse um mecanismo de depuração, e você até pode ter, você não sabe que tem. Porque você não conseguiu estruturar uma racionalidade para descrever que aquilo que você usa como mecanismo de compreensão dos outros é algo lastreado, sólido, contornado, conceitual, determinado. Tipo assim, olhos enxergam luz. Luz, na sua dinâmica de exposição e percepção, faz a gente entender as formas, as cores, a profundidade. Então você tem toda uma estrutura científica de explicar a sua sensibilidade e o seu conhecimento sensorial sobre o mundo. A pergunta é: você tem toda essa teoria para explicar comunicação com os animais? Não. Mas você entende o que o cachorro fala? Sim. Quando o cachorro está com fome, você entende? Quando o cachorro está com medo, você entende? Quando o cachorro está com raiva, você entende? Quando o cachorro está carente, você entende? Quando o cachorro está, sei lá, doente, você entende? Então você está conversando com ele. Não é uma linguagem com palavras, o alfabeto. É uma comunicação onde você entende pelo cheiro, pelo som, pela visão, pela possibilidade de empatizar, sincronizar com o entendimento das expressividades e pela própria experiência que você tem com outras relações, seja com animais tais quais cachorros, seja com animais tais quais seres humanos, entre outros. Então o ponto aqui, até que ponto você foi treinado e capacitado para entender e ler e conceituar o sentido de comunicação que você tem com o animal? Se você for uma criança e ninguém te ensinar que as cores são as cores, que as formas são as formas que você enxerga, mesmo que falem para você depois de 20, 30 anos que o que você está enxergando é uma coisa específica,
e você não aprendeu isso, a sua linguagem de compreensão sensorial e a sua linguagem de otimização do conhecimento epistêmico junto a essa compreensão para fazer um paralelo entre percepção objetiva e significado da percepção subjetiva. Significado é cultura e também é conhecimento, né? Se você não foi ensinado que você enxerga desde sempre, com 30 anos de idade, você não sabe que enxerga. Porque é um conceito que você não aprende. Então, talvez, se você interage com semelhantes num vilarejo e tal, por ter sincronias, vocês criam uma cultura de comunicação. Aí ambos enxergam as mesmas coisas e ambos dão conceitos universais, sólidos, determinantes para as mesmas coisas. As coisas ganham nome, as coisas ganham cores, as coisas ganham forma, as coisas ganham sentido. Então o ponto não é que o cachorro não fala, é que não tem um senso comum criado para que você aprenda na família, na escola e na sociedade, como se isso fosse uma coisa essencial para a sua compreensão de mundo. Não é ensinado na escola com imagens, esse aqui é um cachorro de tal raça apresentando tal sentimento. Mas você aprende na escola cor amarela, cor vermelha, cor marrom, cor branca. Você aprende na escola formato quadrado, triângulo, círculo, distância, quilômetro, tempo, espaço. Isso você aprende na escola. É percepção sensorial e percepção intelectual. O sensorial é descrito pelo intelectual. Você vê um poste a 10 metros de distância? Se você não tivesse a perspectiva da visão, onde estaria o poste? O que seria o poste? E o que seria uma distância? Se você não enxerga, tá? Se você é cego. Então você tem que aprender essas coisas. Não é tão simples assim, criado do zero. Então se você vai na escola e tem ali uma aula de biologia ensinando a linguagem dos cachorros, e nem acontece quando você vai de fato numa aula de biologia na faculdade. Aí você vira veterinário. Aí quando você é veterinário você estuda a linguagem dos cachorros. E você entende o que eles falam. Claro que eles não falam com as mesmas palavras humanas. E claro que a simplicidade da linguagem deles é mais limitada. Tipo, limitada entre aspas, tá? Ela é captada de maneira superficial. Pode ser que ela seja muito mais densa, muito mais complexa, e você não capte. É a mesma coisa quando você estuda psicologia para analisar pessoas e conflitos, e dramas, e traumas. Quando você é um cara normal, com 20, 30 anos e não entende nada de psicologia, o que você entende de pessoas? O básico. Quando você estuda isso por 5 anos, vários autores, livros e sei lá o quê, e é formado em psicologia, você atende em consultório, o que você entende de pessoas? Divagamos não. Descrevemos como alguém mais com agregado, né, com agregado de conhecimento, com alguém que tem mais ênfase e mais profundidade para dizer que é um psicólogo, né? Mesma coisa no campo da veterinária, mesmo campo no campo da medicina, mesmo campo no campo das artes, mesma coisa mesma coisa no campo de várias e várias áreas. Então, por que o cachorro não fala? Porque você não consegue dialogar com ele. A natureza fala. Todos os seres vivos falam, qualquer que seja. Até os invisíveis, os bacteriológicos, né, os unicelulares. Tudo se comunica. A luz se comunica. Tanto é que você está se comunicando agora com ela. Porque você está... Se você não for cego, né, você está enxergando uma imagem na tela. Então você está se comunicando com a luz. Está se comunicando com o som, porque o som é uma onda também, não sei qual a definição, se é eletromagnética ou não. É uma frequência de energia, a qual, pela sua tonalidade, modalidade, modularidade, entre outras gradações do que você entende por estudo dos sons, que eu também não domino, tá? Que é amplitude, que é tudo aquilo que eu não sei porcaria nenhuma, mas tem tudo uma tecnologia, uma ciência baseada nisso. Que é o quê? É entender esse tipo de comunicação e otimizá-la com ferramentas como microfones, como gravadores, como descritores de tendências mesmo, até mesmo de copiar e colar o que você está, digamos, copiar e colar uma voz e replicá-la como uma sonoridade sem que a pessoa tenha que falar, né? Tipo IA faz isso, né? Sem ter que ter o interlocutor ali, o emissor emitindo a sua expressividade.
Você pode automatizar isso com programas. Esse é o ponto de vista que eu estou querendo debater, né? Então a ciência sonora é complexa também. E a ciência sonora, ela está vinculada à expressividade linguística. E a expressividade linguística é o que você fala com conceitos pré-determinados de significado, são compreendidos e descompactados por quem ouve, descompactando e entendendo, compreendendo e comunicando-se. Então, o cachorro fala. É você que não estudou para saber o que ele fala, tá? E às vezes, as pessoas que estudaram param de estudar. E, tipo assim, vira uma língua morta, tipo latim, tipo grego, eu não sei, falei besteira. Mas sânscrito, outras línguas já não transformadoras ou atuais, que tem seu desdobramento em várias outras culturas, né? Mas que a sua essência é meio que inalterada. Então você pode continuar estudando psicologia para entender pessoas, continuar estudando veterinária para entender cachorros, continuar estudando N coisas para entender coisas. E o conhecimento, ele nunca esvazia-se, ele é eterno, ele desdobra-se infinitamente, né? Então, qual o título do vídeo? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não pensei no título, mas a ideia dele é mais ou menos essa, né? A essência da comunicação, talvez, não sei, eu não pensei num título, né? Porque a pergunta é muito interessante e é extremamente subestimável. Você falar para uma criança, sei lá, desde 6 até 20 anos, né? Já é muito, né? Dos 6 aos 16, tá? Uns 10 anos de vida ali, né? Você olha pra criança, nossa, como você é ingênuo, como você é imaturo, como você é tolo, né? Pergunta mais superficial e mais descartável, por que cachorro não fala? A pergunta é essencial. A pergunta é, tipo assim, será que você está falando de verdade? Como é que você pode provar que você está se comunicando? Com outros indivíduos semelhantes mesmo, os seres humanos, no caso, né? Você está comunicando-se com seres humanos de verdade? Eles estão entendendo o que você está falando? Ou você está falando para a parede e é tudo um delírio e, na verdade, é tudo arbitrário e não tem comunicação real? É apenas um transe coletivo onde coletivamente estamos em uma matrix, né? Um holograma, alguma coisa assim, um programa social de, sei lá, busca por realidade, sendo que a realidade não existe. A realidade não existe, estamos aqui na busca, na ilusão completa, delirando que estamos nos comunicando, delirando que estamos de algum modo trocando informações. É possível. Por que não seria? Tem teorias da filosofia, da física que tem esse debate como ponto de fuga, né? Agora, cachorros falam, tá? Eles falam entre eles, eles se entendem muito bem, obrigado. Porque eles são semelhantes, então eles têm uma leitura um do outro muito mais fidedigna. Assim como a gente entende muito mais aquele que é próximo a gente, assim como o hidrogênio entende muito melhor um hidrogênio, assim como uma molécula de água entende muito melhor uma molécula de água. Assim como uma proteína X ali entende muito mais uma proteína X também, porque são equivalentes, são espelhados. Aqueles que são equivalentes no sentido de estrutura têm uma tendência de comunicação mais correta, mais plena, mais estável. Então, todo animal da mesma espécie dialoga com o animal da mesma espécie. E você, como uma espécie observadora externa, dialoga com a existência de maneira um tanto quanto pertencendo ao ecossistema. O ecossistema é maior do que o indivíduo ou a espécie, mas esse pertencimento ao ecossistema não garante para você um grau de equivalência com aquele ser que se comunica entre iguais. Você pega 2 gafanhotos, 2 abelhas, 2 aranhas da mesma espécie, aqui da mesma espécie, tá? Que não pode ser espécie diferente. Nem homem com um orangotango, ou com um chimpanzé, ou com um gorila, não rola. Né? A lógica é que sejam semelhantes. Equivalentes no sentido de espécie, né? Pode ter ali um parentesco, mas tem que ser muito, muito próximo, tá? Aí o diálogo ele flui melhor, né? Você olha para um primata, né? Para um primata fazendo coisas que primatas fazem, você vê aquilo ali como uma espécie de linguagem possível de ser compreendida, porque muito do que os primatas fazem, por eles serem parecidos com a gente também faz. De maneira diferente, de outra complexidade, em outro panorama. Então canídeos podem se compreender melhor, assim como felinos, assim como, sei lá, insetos.
Assim como mamíferos se compreendem melhor do que répteis com peixes, por exemplo, que é uma fragmentação de distância de uma espécie para outra muito grande. Uma coisa é peixe, outra coisa é réptil. Uma coisa é mamífero, outra coisa é ave. Então mamíferos tendem a se comunicar melhor entre mamíferos, talvez. Tirando uma outra ave, um outro molusco aí que se comunica muito bem e aparentemente de fato tem uma linguagem mais complexa, são ponto fora da curva, tipo um polvo, tipo um papagaio, tipo um corvo, para mudar ali de gênero de delimitação biológica, né? Mas a tendência é que mamíferos, e depende do porte do mamífero também, da estrutura física, do metabolismo, do modo alimentar, né? Tem os vegetarianos, os carnívoros, tem os onívoros. Então o ser humano é mais próximo dos onívoros do que dos carnívoros ou vegetarianos estritos, né? E tem os marsupiais, entre outras coisas. Mas o ponto aqui é a comunicação, e aí eu não tenho certeza, mas é uma arbitrariedade minha, eu estou pensando, deve ser mais efetiva e eficiente entre espécies que pertencem a uma tendência de semelhança maior. Tá? E nós parecemos bastante com os canídeos e convivemos com os canídeos por longos períodos, né? Talvez se a gente convivesse com elefantes, com golfinhos, com chimpanzés, entre outros seres mais próximos do que cachorros, são considerados mais inteligentes do que cachorros, a comunicação com eles fosse mais complexa e mais efetiva, por causa da proximidade. Então eu diria que quanto mais inteligente é um mamífero, quanto mais autônomo ele é, quanto mais a cultura coletiva ou genial dele como indivíduo particular e as suas intenções e motivações e modo de vida, modo instintivo, coadunar, não domesticado, mas em concordância com aquele que é uma espécie outra está ao lado dele, mais a comunicação é efetiva. Como a gente domesticou muitos animais, como cavalos, cachorros, gatos, entre outros, a comunicação existe. Eu mesmo me comunico com minhas gatas, elas sabem quando eu tô bravo, elas sabem quando elas fazem besteira, elas sabem mesmo quando elas fazem besteira. Elas sabem quando eu tô com fome, elas sabem encher o saco, elas sabem pedir carinho, elas sabem um monte de coisa. E eu sei quando elas estão fazendo isso, porque eu entendo o que elas falam. São gatos, é mais difícil de entender cachorro é mais fácil de entender. Tá? Gato em geral é mais difícil. Tá que tem também alguns momentos onde se torna imprevisível. O cachorro pode avançar no dono de vez em quando, por algum motivo que você desconhece. Ele pode estar tranquilo e do nada dar uma bocanhada e te morder, né? Por algum motivo específico ali. Gato é a mesma coisa, ele pode estar num dia meio zoado ali. Os gatos são tranquilos, mas tem uns gatos que têm traumas, né? E são rancorosos, vingativos. E gostam de machucar ou se sentem acuados com facilidade. O ambiente é estressante e aí eles descontam em você estresse que eles sofrem com outra pessoa também. Como a gente faz com outros humanos também, né? A gente desconta nos outros. Então, por que cachorro não fala? É a pergunta. Ele fala. Tudo no universo fala. Vibrações atômicas ou partículas dentro dos átomos se comunicam. Tudo é informação e toda informação se propaga se comunicando, desdobrando-se. Seja ela no sentido partícula mesmo, de quântica, seja ela no sentido macro, que é a junção de quânticas infinitas, tipo um ser humano. Sabe quantas partículas ou quantos átomos ou quantas energias compõem um indivíduo humano? Não sei, nem tenho a mínima ideia. Então você já é arbitrário dizer que a gente tem uma fronteira de identidade para além do cosmos. A gente perde o pertencimento, né? Se torna único, especial, isolado, separado da existência do mundo. Seria uma teoria, né? Uma teoria válida de tentar entender o ser humano como algo à parte da natureza. Eu não gosto muito dessa vibe de pensamento. Eu acho legal pensar numa vibe mais holista, mais complexa, mais intercalada, mais unida, né? Menos dualista e mais unívoca. Mas tem uma palavra para isso, né? Nem lembro. Mas enfim, de todo modo, o ponto aqui é você nessa complexidade de estímulos, informações e caos, por assim dizer, ou ordem, ou sei lá, você quer brincar com entropia, se quiser usar a palavra entropia serve também. Essas palavras que descrevem o que você entende por existência. Nesse instante onde você existe, teoricamente, porque não dá pra provar também, nesse instante onde você existe, você é a composição comunicativa da própria existência. A existência se comunicando e se moldando em uma forma, num tempo, num espaço, numa potência. E essa potência se desdobra nas suas ações no mundo.
E é isso. E você se comunica porque você é comunicação e você é informação. Você se comunica com o ar, com a água, com a, sei lá, com tudo aquilo que é intenso ou não intenso, calor, falta de calor que vira frio. Se comunica com radiação, com onda sonora, com onda eletromagnética, com gravidade, com, sei lá, energia escura, com energia, matéria escura, com antimatéria, se comunica com neutrinos, se comunica com todas as partículas visíveis e invisíveis, nomeadas ou não nomeadas, descobertas ou não descobertas, teorizadas ou não teorizadas, criadas ou não criadas, porque pode ter partícula que não foi criada, ainda bem que a gente está criando partícula, não sei. Se comunica com a existência. Você é a existência. E o cachorro é a mesma coisa. Só por você saber que ele é um cachorro e ter um nome, ter uma existência material e ter um monte de características compreendidas pela interação com ele, se você percebe o cachorro como algo que você vê, ouve, toca, sente, isso é comunicação. E o cachorro está falando. Passei a mão na cabeça do cachorro, o cachorro me permitiu ali fazer um carinho nele, eu estou me comunicando com ele. Com o contato físico. Comunicação não é só palavra, não é só conceito segmentado em vocábulos e linguística. Comunicação é o corpo inteiro. Comunicação é a sua existência desde que você nasceu, ou antes mesmo de nascer. Então o corpo inteiro é comunicação, o corpo inteiro é sentido, o corpo inteiro é existência. Então você está, mesmo que distante, percebendo o cachorro com outros sentidos que não o tato, que é a proximidade máxima teoricamente, você está se comunicando com ele. Sem saber nome, sem saber descrever sentimentos apuradamente, sem saber nada. Você se comunica com ele só porque, de algum modo, ele existe e você existe. E ambos se topam mesmo, se encontram durante a existência. Se você nunca encontrar o cachorro não existe. Teoricamente, é uma teoria filosófica, né? De você, aquilo que você não consegue interagir, que você não consegue descrever como algo que você conhece, tipo assim, digamos que você nunca viu um ser vivo que habita um planeta no Andrômeda, na galáxia de Andrômeda. Esse ser vivo para você, que você nunca viu, que você não tem a mínima ideia que existe, nesse instante de agora, não existe. Mesmo que exista lá, nesse instante de agora, você não tem cognição, não tem coerência, não tem consciência, não tem nada para afirmar que ele existe. Se você pega o telescópio, um satélite, uma sonda, envia até Andrômeda, envia até o planeta, e observa ele através da sonda, através de dados, através, sei lá, de infravermelho que seja, para ver se ele tem calor, para ver se ele está andando, e você percebe que ele está vivo, essa percepção através de instrumentos, por uma transferência de sensorialidade do ser humano na Terra, ou no espaço que seja, captando informação de outro planeta, é nada mais, nada menos do que colapsar em realidade. E voilá, aquele ser vivo ainda não nomeado existe num planeta em Andrômeda. Isso é existir. Existir é estar ao lado. Nesse caso, da minha perspectiva, consciente cognitivamente. Mas, mesmo inconsciente, mesmo sem cognição, pode existir ao lado do mesmo modo. Quando você tem duas pedras, e não dois seres humanos, duas pedras, e ninguém as percebe, ninguém as nomeia, ambas existem ao lado uma da outra. Você pode escolher, sem dar nome, dizer que elas existem e sem percebê-las, porque elas não têm nome, não têm forma, existem. Realizam-se em existência. Quando você colapsa em consciência, cognição e também desdobramento linguístico, cognitivo, intelectualizado, aí você chega e fala, teoricamente ou na prática, objetificando no sentido de observar, ou teoricamente no sentido de teorizar sem ter as pedras em contato. Elas existem. Uma coisa é imaginação, outra coisa é realidade. Realidade é você perceber e testar isso com o corpo e com o intelecto pleno. E a teoria é você usar o conhecimento como possibilidade de descrever a realidade sem que você domine a objetividade do conhecimento ou a observação do conhecimento. O conhecimento ele é sempre limitado. E a objetividade ela é sempre limitada ao conhecimento que a descreve. Ela não pode transcender o conhecimento que a descreve, e o conhecimento que a descreve é limitado àquilo que ele descreve sobre a realidade. Então o conhecimento só é alguma coisa quando ele colapsa em realidade, e a realidade só é alguma coisa quando colapsa em conhecimento.
E ambas são a mesma coisa. Subjetividade e objetividade. Objetividade, subjetividade. Isso é o quê? Isso é a única possibilidade de você, em delírio, descrevendo insanidades, como um escritor que cria cenários únicos na sua cabeça, ou em percepção sensorial, dizer que existe. Ambos os mundos são equivalentes. A gente diz que o real é mais pungente, né? O real material, o real sensorial é mais real do que o real imaginário, mas não, eles são equivalentes. Tanto o imaginário, a criatividade, a possibilidade de criar coisas lastreada na sua pura experimentação criativa, é equivalente à sua experimentação sensorial. Só que as pessoas gostam de ficar tentando competir um com o outro, né, e tal, e fazer todo um panorama de busca de primórdio, sei lá, primórdio do conhecimento, ou primórdio da verdade, entre outras coisas, né, para descobrir o que é verdadeiro, o que é mais sólido, o que não é mais sólido, o que é mais crível, o que não é menos crível, entre outras coisas, né. Mas tudo isso aí parte do ponto de fuga e da pergunta de por que cachorros não falam? Olha o quanto esse negócio vai longe. Cara, é fenomenal essa pergunta, adoro ela. O cachorro não fala. E dá nisso. Dá numa filosofia infernal aqui que dura 26 minutos. E é isso, cabe a pergunta, cabe a resposta, cabe a brincadeira, parar por aqui, porque senão acaba mais. Então deixa aqui de maneira mais ou menos abrangente e um tanto quanto indeterminada, né? Não terminada, mas ao mesmo tempo elaborada e investigada, né? Uma tentativa de brincar com a ideia. E deixo para vocês aí pensarem sozinhos sobre toda essa elaboração que eu fiz durante esses momentos, tá? Mas é isso, acabo por aqui. Obrigado pela presença. Quem viu isso aqui, desculpa qualquer coisa de novo. Se é que tem alguma coisa a desculpar também. Talvez seja só um hábito meu que eu tenho de ficar pedindo desculpa o tempo inteiro. Mas cachorros falam o tempo inteiro. Todos nós falamos o tempo inteiro. Então é isso. Falou aí, até a próxima. É isso. Até mais.